Olá pessoal, tudo bem com vocês? Retornamos para mais uma videoaula da disciplina de patologia bucal. Trabalhando agora os tumores odontogênicos mesenquimais, nós daremos uma atenção especial para o mixoma odontogênico e para o cementoblastoma benigno e falaremos também um pouquinho do fibroma semento ossificante. Lembrem-se que essa escolha é baseada principalmente na frequência dessas lesões. O mixoma odontogênico é um tumor odontogênico benigno, agressivo, de origem no ectomesênquima odontogênico. Lembrando que o ectomesênquima odontogênico é aquele tecido que durante a odontogênese forma tanto a papila dentária quanto o folículo dental. Ele acontece principalmente em região posterior de mandíbula. Ele também se apresenta em pacientes adultos jovens, com uma leve predileção por mulheres, cresce com um aumento de volume, de crescimento lento e assintomático, consistência palpação óssea, se ainda houver preservação de corticais, ou consistência palpação mole se houver perfuração de corticais. Tal e qual o ameloblastoma sólido, ele também é localmente invasivo, ou seja, a partir do momento que nós retiramos todo o tecido mole da lesão e alcançamos um leito cirúrgico visualmente limpo, nós precisamos sempre fazer algum tipo de tratamento nesse leito ósseo cirúrgico, pois ele está microscopicamente infiltrado por células tumorais. Radiograficamente é uma lesão radiolúcida, multilocular, em região geralmente posterior de mandíbula, os limites normalmente pouco definidos, então ele tem radiograficamente uma característica muito semelhante ao ameloblastoma sólido. No entanto, alguns autores, radiologistas mais experientes, defendem que a multilocularidade do mixoma é uma multilocularidade onde as trabéculas ósseas se encontram de uma forma mais angulada. Então não seria mais uma semelhança a uma bolha de sabão, seria uma coisa semelhante, por exemplo, a uma teia de aranha. Tudo isso, pessoal, é conjectura. A gente nunca vai determinar um diagnóstico a partir do padrão de multilocularidade. Eu nunca posso dizer que um padrão de multilocularidade mais arredondado, mais parecido com bolha de sabão, é 100% de certeza de um ameloblastoma sólido, e nunca vou poder dizer que um padrão multilocular, onde o trabeculado é mais angulado, é 100% de certeza de um mixoma odontogênico. Como existem dentes na região, como essa lesão está crescendo dentro de um osso que abrange o osso alveolar, nós podemos ter algum grau de deslocamento, aumento da mobilidade e reabsorções dentárias. Então vejam nessas fotos, principalmente na foto da direita de vocês, uma lesão radiolúcida multilocular de limites pouco definidos, muitíssimo parecida com o ameloblastoma sólido. Aliás, já deixo o recado, mixoma odontogênico e ameloblastoma sólidos são lesões que são diagnósticos diferenciais fortíssimos. Eu sempre tenho que pensar nas duas quando estou de frente a uma lesão, como vocês podem ver nessas radiografias. Um outro diagnóstico diferencial bastante importante para o mixoma odontogênico é a lesão central de células gigantes, que tem um padrão de crescimento parecido, imagens radiográficas muito parecidas. Porém, a lesão central de células gigantes tem uma maior predileção por região anterior de mandíbula, enquanto o mixoma odontogênico, ameloblastoma, tem maior predileção por região posterior de mandíbula. Quando eu faço uma biópsia dessa lesão, eu vou observar principalmente a presença de um quadro histopatológico muito monótono, muito repetitivo, onde células mesenquimais, fusiformes, com núcleos fusiformes, grandes projeções celulares, se encontram em meio a uma matriz gelatinosa com pouco colágeno. Uma lâmina que tem um fundo branco onde você vê essas células esparsas. É muito semelhante com o ectomesênquima odontogênico, é muito diferente de um tecido conjuntivo normal. No caso do mixoma, o único tecido doente presente nessa lesão é o tecido mesenquimal, é o ectomesênquima. Então, o parênquima dessa lesão é o ectomesênquima. Não existe estroma nessa lesão, porque o ectomesênquima já consegue nutrir a si próprio, ele não precisa de conjuntivo para nutri-lo. Então, é uma lesão constituída basicamente de parênquima. Ah, mas eu li num livro que pode ser encontrado epitélio odontogênico dentro de um mixoma odontogênico. Sim, pode.
mas esses epitérios são restos epiteliais, eles não são ativos, eles não fazem parte da doença. Eles são células saudáveis que encontram-se imersas em meio às células neoplásicas. O tratamento é remoção cirúrgica com margem de segurança ou com tratamento de margem, então é um tratamento muitíssimo parecido com o tratamento do ameloblastoma sólido, com acompanhamento clínico radiográfico posterior e prognóstico sombrio devido ao potencial de invasividade local que essa lesão tem. O cementoblastoma benigno também é um tumor odontogênico mesenquimal, ou seja, também tem origem no ectomesênquima, e é uma neoplasia bem diferente do que a gente está acostumado a ver, porque ela normalmente não causa nenhuma deformidade, ou ela causa uma deformidade tão discreta e de crescimento tão lento que o paciente nunca imagina que aquilo seja uma doença. Ele vai ser constituído por uma massa de cemento, produzida por cementoblastos neoplásicos, associada à raiz de um dente, geralmente um molar, em adultos jovens, sem sinais clínicos muito evidentes. Boa parte desses cementoblastomas são descobertos em radiografias de rotina. Os dentes normalmente não têm deslocamento, não têm dor, não têm aumento de mobilidade, não têm sensibilidade e percussão. A única alteração que esses dentes acabam mostrando é a necrose pulpar. Então, ao fazer um teste de vitalidade ou teste de sensibilidade pulpar nesse dente, esse dente vai dar uma resposta negativa ao teste de sensibilidade pulpar. Numa radiografia de um cementoblastoma benigno, nós podemos observar uma massa radiopaca aderida à raiz de um dente, que aos poucos, com seu crescimento, vai promovendo a reabsorção desse dente a partir da região apical e em direção à coroa desse dente. Normalmente, este processo de circunscrição do ápice e destruição da raiz causa necrose pulpar asséptica desse dente, ou seja, esse dente tem necrose pulpar, mas ele não foi contaminado por bactérias. Além disso, preserva-se sempre um halo radiolúcido em volta dessa massa radiopaca, que seria o espaço do ligamento periodontal. Então, o ligamento periodontal ele fica preservado nessa lesão. O crescimento dessa massa de cemento empurra o ligamento periodontal junto. Então, você sempre tem um halo radiolúcido em volta dessa massa radiopaca, e isso acaba muitas vezes ajudando no tratamento, pois serve como um plano de clivagem. Histopatologicamente, nós temos ali uma massa de cemento. Esse cemento é um cemento idêntico ao cemento normal, então a gente não consegue diferenciar o cemento do cementoblastoma do cemento normal. A única diferença é que ele está numa quantidade exacerbada, muito abundante, e isso é a anormalidade do processo. Eu não consigo enxergar alteração em cementoblastos, né? Não há alteração fenotípica nos cementoblastos, ou seja, eu vou somente constatar que aquele tecido é um cemento, mas eu vou saber que é um cementoblastoma pelas características clínicas e radiográficas associadas a ele. O tratamento é remoção cirúrgica e o prognóstico é bom. Grande maioria das vezes o dente é perdido junto com o cementoblastoma, é necessário retirar o cementoblastoma e o dente. Então esse paciente vai ficar com espaço protético ali que precisa ser futuramente reabilitado. E o terceiro tumor odontogênico mesenquimal que nós vamos estudar é o chamado fibroma cemento ossificante. O fibroma cemento ossificante só entrou na classificação dos tumores odontogênicos em 2017. Portanto, se vocês forem consultar qualquer livro anterior a 2017, vocês vão ver que esta lesão era chamada antigamente de fibroma ossificante central, o que era um nome confuso, pois existe uma lesão de tecido mole chamada fibroma ossificante periférico, e o fibroma ossificante central e o fibroma ossificante periférico, eles não têm nada a ver na sua questão comportamental. Então foi muito conveniente essa reclassificação do fibroma ossificante central em fibroma cemento ossificante. Por meio da investigação científica dessas lesões foi descoberto que as células que formam essas lesões são células derivadas do ectomesênquimo odontogênico e por isso ele foi reclassificado. Ele é uma lesão que acomete muito mais mulheres jovens, que causa um aumento de volume, de crescimento lento, assintomático, que apaga o fundo de suco e tem a palpação, na grande maioria dos casos, de consistência óssea. Uma diferença bastante importante do fibroma cemento ossificante para os outros tumores odontogênicos é que este tumor ele tem uma capacidade muito grande
de deformar a basilar da mandíbula. Nós vimos até agora que o comportamento padrão dos tumores odontogênicos era ter o seu crescimento deslocado principalmente para a cortical vestibular. Esse tumor, ele se comporta um pouco diferente. Ele tem uma capacidade muito grande de deformar a basilar da mandíbula, que é uma coisa que a gente vê muito bem neste caso clínico da foto. Então dá para perceber que esse paciente ou essa paciente tem um aumento de volume que se projeta tanto para vestibular quanto para a direção basilar, o que é um fato extremamente raro e muito indicativo de um fibroma cemento ossificante. Então eu poderia dizer que neste tumor o componente de crescimento vertical ele é proporcional ao horizontal. Nos outros tumores, geralmente o componente de crescimento horizontal predomina. Então vejam, nas tomografias dessa paciente, a gente pode observar que essa lesão é uma lesão que cresce em todos os sentidos, que distende a basilar da mandíbula, e radiograficamente, o fibroma cemento ossificante vai se mostrar geralmente como uma massa radiopaca de densidade variada, totalmente circunscrita por um halo radiolúcido. Esse halo radiolúcido ele existe em todas as fases dessa lesão. Esse halo radiolúcido, pessoal, ele vai ter muita utilidade na hora do tratamento e a gente já vai ver por quê. Gostaria de ressaltar então aqui, nessa imagem, a distensão da basilar e gostaria de mostrar para vocês também essa imagem oclusal. Por que este halo radiolúcido vai ser uma grande vantagem na hora do tratamento? Porque ele vai servir como um plano de clivagem, ele vai servir como uma zona de separação da parte mineral da doença e da parte mineral do osso normal. Portanto, o cirurgião vai ter uma referência onde ele deve delimitar essa lesão na hora de fazer a sua retirada. Isso já facilita bastante a vida do cirurgião. Histopatologicamente, o fibroma cemento ossificante ele é constituído de uma população de células mesenquimais, que tem uma aparência de um tecido conjuntivo com densidade variável, é muito celularizado, e tem no seu interior a formação de estruturas mineralizadas. Geralmente essas estruturas elas são arredondadas, né, são chamadas de esférulas, e elas têm a chamada borda em escova, que nada mais é do que uma borda de células formadoras, uma borda de osteoblastos neoplásicos em volta dessas esférulas, desses fragmentos de osso. Esses osteoblastos neoplásicos eles são derivados das células mesenquimais, já que essas células mesenquimais têm potencial de se diferenciar. Essa lesão ela acaba imitando muito mal e porcamente, mas acaba imitando um pouco a ossificação do tipo intramembranosa que vocês viram lá na histologia. Então, o tratamento é a enucleação com controle clínico radiográfico e prognóstico bom. E o estudo dos tumores odontogênicos mistos será focado no odontoma composto e no odontoma complexo, que são, de longe, os tumores odontogênicos mais comuns em toda essa categoria. Então, os odontomas são lesões que são consideradas, na verdade, malformações ou amartomas e não neoplasias verdadeiras. Acontece principalmente em crianças e adolescentes e podem ser divididos em odontoma composto e odontoma complexo. O odontoma composto, ele é formado por diversos microdentes, microdentículos, que acabam se originando na mesma região, geralmente anterior de maxila, e o odontoma complexo não tem essa morfologia de dentes, de dentículos. Ele é uma massa amorfa com todos os tecidos do dente e geralmente presente em região posterior de mandíbula. O mais comum é que os tumores odontogênicos não têm uma manifestação clínica da lesão em si, então não há um aumento de volume, não há deformidade, não há apagamento de fundo de sulco na maioria dos casos. Mas há sim uma queixa de uma não erupção dental. Então, como a gente pode ver no caso dessa foto, o paciente ele tinha um incisivo central do lado esquerdo dele, já permanente, e o incisivo do seu lado direito ainda era um incisivo descido. Por que essa diferença, né? Porque não houve a esfoliação desse descido e a erupção do dente permanente. Neste processo de investigação da ausência desse dente, é descoberta então a presença de um odontoma. Além disso, algumas vezes esses odontomas eles são descobertos em exames de rotina, ou seja, eles não têm relação nenhuma com impacção dental,
a cronologia de erupção do paciente é normal, ele vai ao dentista por alguma outra razão e acaba numa radiografia descobrindo um odontoma. Então vocês podem ver o quadro radiográfico de odontoma composto por microdentículos. Nós podemos ver nessa radiografia esses microdentículos aparecendo todos compactados, unidos nesta massa de lesão. E nesse caso, eles estavam fisicamente impedindo a erupção de alguns dentes desse paciente, principalmente o incisivo central e o lateral. Já no odontoma complexo, a imagem radiográfica é de uma massa amorfa de tecidos com radiopacidade variável. Eu não consigo ver mais pequenos dentes, eu vejo uma massa amorfa. Histopatologicamente, esse odontoma vai mostrar as mesmas características dos dentes. Então, se for um odontoma do tipo composto, eu vou ver os tecidos dentários, esmalte, dentina, polpa, todos dispostos na mesma ordem que um dente normal. E se eu tenho um odontoma complexo, eu vou ver esses mesmos tecidos misturados, bagunçados, fora de um padrão normal de um dente, que é o que a gente pode ver aqui nessas fotos, principalmente aí esses tecidos bastante bagunçados. O tratamento para os odontomas é, de forma geral, a remoção cirúrgica simples, e neste momento você já pode ver a possibilidade de fazer um tracionamento ortodôntico do eventual dente impactado que ali haja. Geralmente não há recorrência, porque é uma lesão de fácil remoção, e o prognóstico costuma ser bom. É muito comum que os alunos falem, professor, a gente nunca vai ver isso na vida, isso é coisa de livro de patologia. E às vezes a gente está navegando pela internet e encontra algumas surpresas. Por exemplo, esse caso aqui. Esse caso que foi noticiado no site da Veja, no site da Folha e dentro do Facebook. Era uma reportagem de um paciente na Índia que tinha um odontoma totalmente atípico, composto da onde foram tirados 232 microdentes e estava aí, estava na rede social. Eu estava um dia navegando ali e encontro um caso clínico como esse. Isso é para provar para vocês que essas doenças existem e nós vamos encontrá-las no nosso dia a dia. Por isso a gente não pode de forma nenhuma negligenciar a sua existência. Gostaria de trazer para vocês aqui algumas referências, as referências dos casos que eu mostrei nessa aula. Se algum de vocês estiver interessado, a gente pode conversar um pouquinho mais, pode discutir um pouquinho mais sobre esses artigos. Posso ajudá-los a conseguir esses artigos para vocês estudarem. Desde já, obrigado.